Design é você pensar previamente na configuração do mundo material. Se o que vai ser produzido é da ordem de imagem, objeto, ambiente, não importa. O que eu sei é que design é cultura material. Então a gente não pode só prestar atenção na questão do design atuando na moda, esteticamente falando, e nas superfícies das coisas, e sim na melhoria mesmo dos produtos, da qualidade de vida, da relação das pessoas com as coisas. Acredito muito o design e o designer como gestor. Tem essa capacidade mesmo de unir, de mostrar o valor, de melhorar a percepção do usuário e fazer produtos, serviços, mecanismos que sejam realmente usáveis. Não só, mas uma coisa bonita, bem resolvida num ponto só. Eu vejo meu trabalho como designer de ambientes entendendo como o usuário se comporta dentro de determinado ambiente. Se é uma loja, qual que é o fluxo que ele passa? Ele chega, olha a vitrine, entra, senta, prova, olha o expositor, vai no provador, vai no caixa. Alguém tem que falar sobre a mulher no design. Se você tem o design, que é uma área do conhecimento, uma área profissional, e se você tem a história dessa área, e a história dessa área não fala sobre as mulheres, das duas uma, ou as mulheres não atuaram na área, ou elas foram omitidas da história. E descobri que muito mais do que não atuar na área, ela foi omitida da história. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal e a mulher não tem em todos os espaços uma emancipação para falar por outras pessoas, para decidir, apesar de que na prática a gente está fazendo isso, mas não é reconhecido, né? Não, um exemplo claro que eu lembro é o do Charles e da Ray Eames, né, em que ele tinha muito mais mérito, mais crédito pelas criações deles, sendo que a Ray também desenvolvia grande parte das coisas com ele. Eu lembro de ter tido uma aula sobre isso, de história da arte, eu acho que falando sobre mulheres na história da arte. Mas até hoje, se você for pensar, eu tenho poucos nomes, assim, sabe, de cabeça, assim, para falar de mulheres do design que eu admiro muito, assim. Eu sempre achei que foi muito escassas referências de profissionais do design, assim, na abordagem da leitura, né? Nas áreas de produto de design e os grandes pensadores do design, ainda a gente ouve muito falar nomes masculinos. Na minha especialização de design têxtil, eu consegui estudar algumas mulheres artistas e designers, mas não é considerado muito referência, porque dentro dessa área das artes têxteis, das artes manuais, historicamente é uma atividade relacionada com a feminilidade. Mas ainda há uma expectativa que as mulheres fiquem ligadas às áreas naturalmente mais envolvidas com o aspecto meticuloso, delicado. Tem áreas de mulherzinha e áreas de menininho. Espera-se mais que uma mulher seja designer de ambientes do que um homem. Ou uma menina que lida com design de produto, espera-se que ela vá desenhar para moda, ou que ela vai desenhar joias, ou que ela vai desenhar calçados, e elas geralmente vão para esse lado, e não vão para outras temáticas, né? Mas não vão por quê? Será que elas não têm competência, não têm interesse? Mas esse interesse é uma construção cultural. De todos os estúdios que eu pisava, eu sempre, ou na maioria das vezes, eu era a única animadora. As únicas outras mulheres que tinham nos estúdios, elas mexiam com produção, sabe? Nenhuma estava nessa parte criativa, assim, elas estavam na parte de ilustração. Tem algo que acontece na área de motion, especialmente, assim, que depois que a gente forma e vai, de fato, trabalhar na indústria, que não sabe o que acontece com as mulheres direito, sabe? Que elas desaparecem, assim. E eu acho, assim, tem muitas que vão para a produção porque de fato gostam mesmo e experimentam trabalhar com produção e se encontram naquilo, mas eu tenho amigas que foram para a produção porque estavam se sentindo mal, estavam se sentindo meio desacreditadas ou diminuídas trabalhando com a parte da criação. E aí encontraram na produção um lugar onde elas não eram tão questionadas. É uma coisa diferente ser mulher nas obras, né? Assim, eu nunca fui desrespeitada por nenhum profissional, mas é uma coisa de você ter que saber se impor mais e ser bem profissional, impor sérios limites. Ser mulher e carregar no peito uma consultoria, às vezes é difícil, ou você ter que resolver uma coisa muito técnica, também é um pouco difícil. Acho que as mulheres do produto, principalmente, sofrem um pouquinho mais ainda.
A gente vê até pela trajetória histórica mesmo. E dentro da escola mesmo, a gente já presenciou professores machistas, comentários de amigos de classe sendo machistas, pessoas quando a gente falava que queria fazer um equipamento pesado. Não, você é mulher, você não entende, né? Você quer projetar carro. Quantas mulheres vocês conhecem que querem projetar carros? Talvez algumas, mas ninguém projeta ou fala porque você está desde pequena acostumada a não lidar com carro. Então, assim, aquele comentário que é quase 1930 mesmo, mas ainda continua que a gente tem que fazer artefatos decorativos, deixar a cerejinha do bolo ali em cima para ficar bonito. Acho que isso ainda continua. Tem uma carta que é muito emblemática acho que é 1930 e alguma coisa assim. Uma moça estava aplicando para que ela queria trabalhar na Disney como animadora. Aí ela aplicou para a posição e recebeu uma carta de resposta assim falando: olha, desculpa e tal, a gente não aceita mulheres aqui no departamento de criação. Você pode tentar se inscrever no departamento de finalização e cor, que a gente aceita mulheres nesse departamento de finalização e cor, mas infelizmente na parte de criação, quem mexe com criação é só homem. Então, assim, eu acho muito assim, hoje em dia eu vejo muito uma discussão rolando assim, a mulher não faz 3D porque 3D é muito técnico para mulher. Eu acho que isso é quase um discurso atualizado do tipo assim, mulher não é criativa o suficiente para estar, não. Então, eu acho que tudo isso vai caindo por terra, assim, sabe? Não acho que não tem nada a ver essa coisa do técnico. Acho que tudo isso é muito mais, assim, socialmente construído do que, de fato, diferenças biológicas. Assim. Dentro da profissão de design de ambientes, é um pouco ao contrário. Vários dos meus colegas de turma, homens, eram taxados de gay. Eu acho que isso é enquadrado como machismo também. Porque está pressupondo que só uma mulher tem capacidade de fazer coisas relacionadas ao lar, sabe? E nem é só ao lar, aqui eu estou pegando o design de ambientes residencial, né? Design de ambientes pode ser de automóveis, ou de meio de transporte, ou de um ambiente comercial. Você continua passando perrengue na área de tecnologia, na área de design, na área de desenvolvimento, mas você ainda está em pé. E isso está me deixando muito orgulhosa porque estão surgindo grupos para a gente fortalecer mesmo. Então tem um grupo de vamos fortalecer os trabalhos das minas, vamos fazer o X-Tech, que são mulheres na tecnologia. Tem umas startups geniais que é para ajudar as mulheres que estão em vulnerabilidade ou mulheres que ainda nem descobriram que são assediadas. Eu comecei a juntar com outras amigas da área de animação também e conversar sobre essas coisas que estavam incomodando a gente. E a gente até montou um coletivozinho, assim, para se conectar com outras mulheres da área de animação. A gente tem uma comunidade no Facebook, a gente tem uma página no Vimeo que a gente faz curadoria só de trabalhos de mulher em animação. Pra gente tentar, tipo, se dar uma força, assim, e conectar, e trocar experiência, trocar inspiração. Então, isso que a gente tem tentado fazer, assim, para dar uma força, sabe? Teve até o Startup Weekend Woman, que eu participei como mentora, sabe? E assim, chegou no final, eu saía com as meninas e depois a gente se reunia falando assim, quem são nossas mulheres que nos inspiram, né? E realmente a gente tem que buscar muita inspiração uma na outra, sabe? A gente entende que a gente tem que ser inteligente para quebrar essas amarras. Mas a gente tem que procurar maneiras inteligentes de se unir e de passar essa mensagem. Isso é complicado, sabe? E a gente está também protegida. Acaba que sozinha mesmo, a gente não é ninguém.